Disse Jesus: em toda casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Esta reunião é chamada de casa de paz, por isso estamos declarando a paz que o Senhor Jesus nos mandou declarar para a sua vida e para a sua casa, para a sua família. Bem-vindo, bem-vinda. Obrigado a você que está acompanhando as nossas reuniões, já se inscreveu, já compartilhou. Não ainda? Então compartilhe agora. Clique nas atualizações para receber os próximos vídeos. Obrigado ao nosso Rogério Sampaio, criador e diretor desse canal, também aquele que faz toda a lista, todos os designs das listas, as capas, muito bom, muito bonito. Parabéns, Rogério, muito obrigado, Deus abençoe. É uma oferta dele para Deus e para a nossa congregação, que é filiada à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nosso texto bíblico de hoje está no Salmo 37, verso 37. Abra sua Bíblia e leiamos juntos. Diz assim: observe o homem íntegro e atenta para o que é reto, porque o homem de paz terá prosperidade. Senhor Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e amigos participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém. O próprio texto é realmente um dos textos mais lindos, né? E o título que escolhemos está extraído do próprio texto. Há futuro para os filhos de paz. Nós precisamos dessa palavra, precisamos dessa esperança, porque há muitas pessoas que estão sem esperança de futuro, já perderam a esperança no futuro. Realmente os dias são difíceis, o futuro parece assim sombrio, sem perspectivas, mas a palavra de Deus nesse momento vem para nós, para nos encorajar e para dizer: há futuro para os filhos de paz. Salmo 37, 37. É fácil de gravar, é fácil de decorar a referência aí na sua Bíblia. O homem de paz terá prosperidade. Esse homem aí no sentido genérico. Homem, mulher, criança, jovem, adulto, idoso, todos podem ser alvos dessa bênção. Por que há futuro para os filhos de paz? Em primeiro lugar, porque os filhos de paz, eles têm uma coisa muito importante que está caindo, está diminuindo nos nossos dias assim de forma assustadora: integridade. Então o próprio verso diz assim: observe o homem íntegro. Então, os filhos de paz, eles têm futuro por causa da sua integridade. E essa integridade, ela não é própria do homem, ela não é própria nossa. O Salmo 84, 11 diz: o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Olha que palavra bonita. Quando nós decidimos viver com integridade, nós somos ajudados por Deus nessa integridade. O verso 10 do Salmo 84 diz: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 dias em outro lugar. E assim vamos construindo ou entendendo como é esse homem íntegro, essa mulher íntegra, esse jovem íntegro. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. E o Salmo 37, 1 diz: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele deixará claro como a alva que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Amém. Eu quero essa promessa, eu quero essa palavra, essa bênção para a minha vida, para a minha casa, para a vida dos meus filhos, para a vida da minha família. Em segundo lugar, os filhos de paz, eles têm futuro porque eles são justificados pela fé, e assim têm paz com Deus. Está em Romanos capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E em Romanos 3,10 diz aí o contrário. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, nem quem busque a Deus. Pois
sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Isso é Romanos 3, agora verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Pois todos pecaram. Romanos 3, 23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados estão da glória de Deus. Em Romanos 3, 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. O homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei, visto que existe um só Deus que pela fé justifica os circuncisos e os incircuncisos. O que significa isso? Significa que o Senhor, Ele, apesar de nós, Ele declara a nossa absolvição. Ele declara o perdão dEle. Todos nós estamos sentados no banco dos réus. E o justo juiz, o juiz de toda a terra, o nosso Deus, ele diz assim, absolvido, está livre. Essa é a palavra, essa é a declaração da justificação do Senhor. Mas para quem? Para aqueles que recebem a Jesus. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Isso aí é João capítulo 1, verso 12. E em Romanos capítulo 5, verso 1, repetindo, eu já citei esse verso, vou repetir. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, é pela fé que nós alcançamos essa justificação. E há futuro para os filhos de paz, porque eles são justificados pela fé em Deus. Fé em quem? Em Jesus Cristo, em Deus e no Espírito Santo. Em terceiro lugar e último lugar, há futuro para os filhos de paz, porque os seus planos são feitos por Deus e para Deus, conforme Jeremias 29, 11. Diz assim, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Confirma o que o nosso texto do Salmo 37 está dizendo. Há futuro para mim, há futuro para você, apesar de mim, apesar de você, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados. Não há um justo, nenhum sequer. Mas o Senhor nos justifica. Ele tem planos para nós, Ele faz planos para nós. E Ele diz, eu conheço os planos que tenho para vocês. Mas o que você precisa fazer para que você esteja no centro do plano de Deus? O verso 12 de Jeremias 29 responde, então vocês clamarão a mim, virão a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão. Com uma condição, quando me procurarem de todo o coração. Então é o que nós vamos fazer agora. Orar ao Senhor de todo o nosso coração, para que essa bênção se cumpra em nossa vida. Esse plano de Deus de nos fazer prosperar, mesmo em tempos difíceis, em tempos de pandemias, mesmo em tempos de doença e de morte. Planos de nos dar esperança e um futuro. Em Provérbios 16, 1, disse, ao homem pertencem os planos do coração, mas ao Senhor, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Que Deus nos abençoe. Concluindo, em 1924, antes um pouquinho, foi inaugurado um seminário lá em Dallas, nos Estados Unidos, e exatamente pouco tempo depois, a história se deu no ano de 1924, esse seminário era uma escola de preparação de pastores e missionários, e estava falindo e estava a ponto de fechar. Então, aconteceu uma reunião
numa determinada manhã, da diretoria do seminário para decidir o fechamento, porque os servos do Senhor não podem passar vexame, não pode ficar endividado, e realmente a situação era impossível de prosseguir. Então eles se reuniram e marcaram para que até ao meio-dia eles tomassem a decisão de fechar a escola de preparação de pastores e de missionários naquele momento. Mas naquela manhã eles decidiram orar. E assim todo o povo de Deus faz. Os filhos de pais fazem. Eles não tomam nenhuma decisão sem orar. Eles já estavam orando antes e naquela manhã decidiram reunir com um momento difícil, que era para fechar a escola, mas eles continuavam em oração até o último minuto. Havia ali um irmão que era da lavoura, um irmão pecuarista, muito simples, o irmão Helry. E ele estava na reunião. E quando chegou a vez dele orar, ele disse assim, de forma muito simples e humilde, a oração dele foi assim, ele disse, Senhor, sabemos que o gado dessa região te pertence, é teu. Por favor, Jesus, venda algumas cabeças e envie o dinheiro para nós. E naquele mesmo instante, enquanto o irmão Helry orava, um vaqueiro texano, um fazendeiro, entrou no escritório e falou com a secretária, bom dia, eu acabei de vender umas cabeças de gado lá em Fort Worth e pretendia usar o dinheiro para fechar alguns negócios, mas está dando tudo errado. E eu estou sentindo que Deus deseja que esse dinheiro seja usado aqui nessa escola, nesse seminário, para formar novos pastores e missionários. Eu não sei se estão precisando, mas aqui está o cheque. E deu o cheque na mão da moça e foi embora. A secretária pegou o cheque e, olhando, foi lá na sala de reuniões e bateu timidamente a porta. E o diretor veio muito sério, porque foi interrompido, né? Eles estavam orando, estavam em reunião, mas o Dr. Lewis, o fundador e presidente da escola, abriu a porta e quando abriu ela entregou timidamente o cheque a ele nas mãos dele. Quando ele olhou o cheque, ele viu que era exatamente a quantia da dívida. Olhou o nome de quem tinha assinado o cheque, viu, ele era conhecido e conhecia muita gente naquela região, era o nome de um fazendeiro muito conhecido dele. E aí ele virou-se para o Dr. Helry, aquele irmão simples que havia orado, e disse assim, irmão Helry, Deus vendeu o gado. Deus vendeu o gado. O irmão Helry orou para que o Senhor Jesus vendesse algumas cabeças. E o Senhor Jesus vendeu. E mandou o seu servo trazer o dinheiro. E naquela manhã o seminário foi salvo, não fechou as portas, não faliu, a direção não passou nenhum vexame, nenhuma vergonha. E a palavra de Deus diz em Abacuque capítulo 2, verso 4, mas o justo viverá da fé. E em Romanos 1,17 repete, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. E está escrito. Aí o escritor aos Romanos, que é o apóstolo Paulo, ele cita Abacuque 2,4. Como está escrito? O justo viverá da fé. Há futuro para o homem de paz. Há futuro para a família de paz. Há futuro para você, se você quiser. Receba do Senhor essa promessa. É uma promessa do Senhor, de lhe dar um futuro e uma esperança, mesmo em tempos difíceis. Que o Senhor o abençoe. Vamos orar nesse momento para que esse futuro do Senhor aconteça em minha vida, em sua vida, em nossa vida. Se não acontecer fisicamente, porque muitos servos estão partindo e nós também não estamos livres, mas que a nossa
vida eterna esteja segura. Então, de qualquer modo, há futuro para os filhos de paz, nesta vida e na vida eterna. Oremos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Na virtude do Espírito Santo e em nome de Jesus, nós buscamos ao Senhor porque queremos dizer sim ao apelo desta mensagem, desta palavra, desta reunião, desta reflexão. Queremos que o Senhor nos ajude a viver na integridade do Senhor. Queremos que o Senhor nos declare a sua justificação para nós, porque reconhecemos que realmente somos muito infratores, somos pecadores, injustos. Reconhecemos que nada somos, nada temos de bom, mas o Espírito do Senhor habitando em nossa vida, melhora a nossa vida, nos abençoa, nos restaura, nos converte, nos regenera, nos justifica, nos santifica, e nós decidimos sim, queremos viver na presença do Senhor. É melhor estar na sua casa um dia do que 1000 dias em qualquer outro lugar, que onde não esteja a presença do Senhor. Nós optamos, decidimos pelo Senhor, para sempre. Queremos viver aqui nessa vida somente se for para viver na presença do Senhor. Ainda pedimos a sua bênção para pessoas que estão enfermas. Há um garoto, Samuel, de 10 anos de idade, que está nessa semana no CTI. Peço a sua cura para ele. Vai lá com o seu espírito de vida, seu sopro de vida, Senhor, sopra naqueles aparelhos. É uma criança, a mãe está muito desconsolada, e eu peço ao Senhor que console essa mãe, console a família e abençoe, trazendo a restauração da vida ao Samuel e trazendo também cura para tantos outros enfermos, tantas outras pessoas, a irmã Sheila. Nós temos clamado ao Senhor pelos enfermos, a irmã Eneida. Continue, Senhor, restaurando, curando e também consolando os enlutados, as famílias que têm passado por perdas, abrindo portas de emprego para as famílias, para os chefes de família que estão desempregados, donas de casa, trabalhadores e trabalhadoras, protegendo nas idas e vindas de todo o mal, apressando a chegada da vacina e o processo de vacinação para que tenhamos o fim dessa pandemia, desse distanciamento social tão difícil, mas temos pedido ao Senhor paciência, e com o Senhor nós temos resistido, temos conseguido ultrapassar esse tempo. Pedimos que continues nos dando sabedoria e paciência até a chegada da vacina. Abençoa a tua igreja para que haja um avivamento na tua igreja, Pai. O seu Espírito Santo se derrame em nossas vidas, promovendo um avivamento para a conversão de almas, porque os avivamentos na Bíblia são para que mais almas se convertam e povoem os céus e abençoe as tuas igrejas. Peço a sua bênção e agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, oramos. E todos digam amém e amém, graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais uma reunião, Casa de Paz, mas não fique triste, agora às 10 horas começa o culto da nossa Igreja Mãe, a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Ao meio-dia temos o nosso momento infantil e às 18 horas a nossa última reunião do dia, que é a segunda reunião, Casa de Paz. Mais uma palavra abençoada para você, uma palavra sempre nova. Deus sempre renova a palavra dele para nós. Um abraço para você e não saia daí porque ainda tem uma bênção para você. A bênção do crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória e toda a graça, agora e eternamente. Em nome de Jesus, amém? Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, e paz seja em sua casa, em nome de Jesus. Amém.